Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com a imensa satisfação que eu vos apresento a nossa playlist Sistema Elétrico de Potência. É o curso de CEP que faz parte da nossa NR10. A sua última modificação foi ocorrida aí no dia 30 de 7 de 2019, pela portaria 915. Eu quero destacar para vocês, galera, o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente especialmente vai estar discorrendo aí sobre condições impeditivas para serviço no CEP. Esse é o nosso episódio de número 3. Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Então, pessoal, condições impeditivas para execução de serviço no CEP, eles são aquelas situações que configuram ali como sendo inseguras, né? E que potencialmente pode gerar ali, apresentar riscos, gerar acidentes, lesão graves e também óbito do profissional. E esses eventos não podem ser sanados, nem por EPI, nem por EPC. Pessoal, olha só, eu tenho ali um risco de acidente, risco ali de gerar lesão grave, gerar um óbito. O EPI ele não vai impedir o acidente, nem o EPC. Isso eu venho sempre propagando para deixar claro na mente do profissional, do candidato que almeja adentrar no setor elétrico, seja na área de rede de distribuição, pode ser também dentro de uma indústria. Fique claro isso, meu querido. O EPI que você vai utilizar ou que você utiliza, ele não impede que o acidente ocorra. Ele está ali simplesmente para minimizar um trauma. Por tabela, ele pode estar salvando a nossa vida, porque reduziu ali uma lesão. Trauma aí é ferida. Então fique claro, esses eventos de gerar acidentes, e esse acidente pode gerar uma lesão grave, ou até mesmo a morte do profissional, né? Eles não podem ser sanados por EPIs nem EPCs. A gente destaca para vocês dois itens, né? Um está presente na NR10 e o outro está presente na nova NR1. E eu cito a você, item 10.6.3 da nova NR10. Os serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Então observe o que a norma preconiza. A norma não manda você ir para cima daquele risco. Não é? A norma não manda isso. O que ela te aconselha? Que o serviço em instalações em redes energizadas, ou seja, linha viva, ou em suas proximidades, ou seja, não necessariamente eu vou estar atuando como eletricista, mas só pelo fato de eu estar próximo a instalações energizadas, essas atividades devem ser suspensas de imediato na iminência. Galera, iminência é um evento que pode acontecer a qualquer momento. E se esse evento pode acontecer a qualquer momento, pressupõe que eu não tenho controle sobre ele. Porque senão eu neutralizaria. Você entende? Então, eu estou trabalhando na rede energizada ou estou em suas proximidades, tá? Caso ocorra a grande probabilidade de estar colocando os trabalhadores ou eu mesmo em rota de colisão, próximo ao acidente, em uma situação que pode acontecer a qualquer momento, eu devo estar suspendendo de imediato essas atividades. É isso que a letra da NR10 do CEP está querendo nos dizer. E observe que na NR1, nova NR1, disposições gerais, o que ela fala no seu item 1.4.3. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Então observe que
bem que a NR1 reforça o que está nesse item da NR10, ou vice-versa. Então aqui ele fala em iminência, ou seja, fora de controle. E aqui no item 1.4.3 da nova NR1 também fala em iminência, fora de controle. Detalhe, aqui também fala de risco grave. Risco grave, risco de choque elétrico, risco de queda, risco de morte. Está entendendo, meu querido? Então, fiquemos atentos sobre essas questões. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva risco grave e fora de controle. E isso possa afetar a sua vida e saúde. Ele vai informar isso de imediato ao seu superior hierárquico, ao seu encarregado, ao seu supervisor, ao gerente, quem quer que represente uma superioridade imediata. Ele vai estar informando isso daí. O item de cima não anula o item de baixo. E nem esse item de baixo aqui da NR1 anula ou revoga o item de cima, porque os dois estão falando de situações diferentes. O item 10.6.3, o serviço de instalações energizadas ou em suas proximidades deve ser suspenso de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Então isso nos dá uma ideia de que eu estou falando com o superior, o gerente, eu estou falando com o encarregado, eu estou falando com o supervisor. Já o item 1.4.3 da NR1, ela fala direto com o trabalhador, que na ocorrência daquele encarregado, daquele gerente, daquele líder, daquele supervisor, não obedecer o texto, né, do item 10.6.3 da NR10, caso ele não obedeça, não, vamos adiantar o serviço, não tem perigo nenhum, não, isso aí é... Aí o trabalhador, ele pode falar por si, você entende? No item de cima é aberto, mas é uma abertura que fica muito a critério do encarregado, do supervisor, do gerente, aquela pessoa que representa ali imediatamente uma hierarquia, uma superioridade em relação aos demais trabalhadores. Fica na incumbência dele. No item de baixo, ela fala direto com o trabalhador. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva risco grave e iminente. Isso aí, galera, é um fragmento do nosso direito de recusa, que antes era falado na NR10, com essa reforma que ocorreu em 2019, com sua atualização, esse item foi removido da NR10 e colocado na nova NR1, que versa de disposições gerais. Então, observe, o trabalhador, ele tem agora uma voz ativa. Sempre teve, né? Que o direito de recusa sempre existiu. Só que agora o seu texto foi alterado, não é isso? O texto foi alterado e agora ficou na mão do trabalhador interpretar se aquela situação é de risco grave e iminente ou não. O que eu indico para você que está me vendo agora? Porventura você é novato na área, não entende muito disso, então eu vou deixar claro para você, até você que também é da área, porque é comum profissionais da área não ter essa interpretação literal que eu vou passar para vocês. Direito de recusa, primeira coisa para você perceber que você está diante de um risco grave e iminente e que você deve utilizar o direito de recusa para a sua integridade. O risco tem que ser grave. Tem que ser um risco, galera, que coloca diretamente a sua vida ali em xeque. Tem que ser um risco que possa lhe causar uma lesão permanente, uma lesão definitiva, uma amputação de membro, uma queimadura de 2º ou 3º grau, algo que venha mesmo te paralisar de forma significativa, marcar. Então esse risco, não é um risco de você tomar uma topada, não é um risco de você bater o joelho na escada ou algo parecido, não. A gente está falando de risco grave. Então, se o risco é grave
mais iminente. Iminente é o que, galera? É aquilo que eu falei. É algo que pode acontecer a qualquer momento. Eu não tenho controle sobre aquilo. E se eu não tenho controle sobre aquilo, e aquele risco, ele pode me amputar, ele pode me paralisar, ele pode me levar a óbito, eu devo utilizar o direito de recusa. Então, risco grave, mas iminente, igual a direito de recusa. Nesse momento, você tem todo o aval para utilizar o direito de recusa. Isso é importante a gente destacar, porque acontece de ter profissionais, infelizmente, preguiçosos, gostam de fazer corpo mole. Isso é chamado de desídia pelo artigo 482 da CLT. Desídia é um dos fragmentos que pode levar ali a uma demissão por justa causa, preguiça. Mas no caso do direito de recusa não se trata disso. Por quê? Porque eu utilizei a fórmula. O risco é grave e eu não tenho controle sobre ele, é iminente. Eu tenho direito a utilizar o direito de recusa e eu não vou ser punido por isso, tá bom? Então fique claro isso daí, né? Na hora de você utilizar o direito de recusa também, seja humilde, tenha postura. Não é porque você tem direito que você vai sair aí chutando balde, né? Como diz aqui o ditado popular. Então chega na diplomacia, chama seu encarregado, converse com ele sobre a situação. Encarregado, a situação é essa, o risco é muito grande, existe uma grande probabilidade de a qualquer momento acontecer isso, assim, assado, e afetar a minha integridade e também até dos meus colegas. Isso vai ser apreciado pelo seu superior hierárquico, que provavelmente ele vai diligenciar medidas cabíveis. Observe que as condições ou situações de risco que podem ser diretas ou indiretas. Então eu tenho uma situação ali que pode diretamente me afetar ou que pode indiretamente me afetar outras pessoas da equipe ou até mesmo pessoas do povo, caso eu esteja trabalhando numa rede de distribuição na rua, não é? Ou colegas da equipe. Galera, eu quero também destacar para vocês essas condições diretas. São todas situações que colocam em risco a saúde ou vida do profissional diretamente. E eu cito a você, ferramentas inadequadas pode colocar diretamente a minha integridade em risco. Por quê? Porque a ferramenta, dentro do contexto nosso da elétrica, ela desempenha também um papel de proteção. Observe esse alicate. Ele não tem a parte isolante, né? Eu poderia estar mostrando um alicate aqui com a parte isolante, mas também que está danificada, levou pancada, perfurou a isolação, e eu vou tomar uma descarga, tá? Eu poderia citar qualquer outro equipamento. Então, são todas situações que colocam em risco a saúde ou vida do profissional diretamente. Eu chamo de condições indiretas que pode me afetar. E uma delas são ferramental. Eu estou falando de alicate, eu poderia estar falando de um bastão de manobra, eu poderia estar falando de uma vara telescópica, eu poderia estar falando de uma cobertura isolante, uma banqueta isolante, eu poderia estar falando de uma chave combinada, de uma chave inglesa. Todos esses equipamentos, observem, ele tem uma camada de isolação. Se essas ferramentas estão inadequadas, eu vou estar diretamente exposto ao risco, tá? Posso citar também os EPIs inadequados pelas mesmas condições. Uma luva furada, uma luva que não é adequada para o nível de tensão. Eu tenho uma luva de 1000 volts, mas estou trabalhando numa rede de 13.800. Eu vou me acidentar. Então, observe, EPIs inadequados, ferramentas inadequadas, procedimentos inadequados. Olha a imagem aqui. Não adianta eu estar com ferramental adequado, não adianta eu estar com EPI, EPC adequado, se os procedimentos que eu estou eventualmente executando esteja inadequado, ou que eu recebi uma orientação inadequada para se trabalhar, ou que as minhas condições de trabalho são inadequadas. Então observe, tudo isso vai colocar a minha integridade em risco de forma direta. E as situações que me colocam em risco de forma indireta são todas as situações
que vão estar ali expondo em risco a saúde e a vida do profissional de forma indireta. E eu cito a vocês condições climáticas. Então, olha só, indiretamente eu já estou correndo risco, porque está chovendo, eu estou mexendo com eletricidade. E a gente sabe que a probabilidade de acidente ela é bem mais elevada quando eu estou trabalhando sob condições climáticas adversas. Iluminação inadequada, uma iluminação muito forte, uma iluminação muito fraca, eu não vou conseguir enxergar. Eletricidade é uma atividade que, no mínimo, eu preciso enxergar o que eu estou fazendo, porque senão eu posso gerar acidente, seja na área, na rede energizada ou desenergizada. Também desmoronamento é um risco muito grave. A bem da verdade, na construção civil, por exemplo, os fatos que mais ocorrem acidentes, de acordo com os estudos do INSS e até mesmo do Ministério do Trabalho, é choque elétrico, queda e desmoronamento. Tá? Dentro do nosso contexto, eu destaco condições climáticas, a questão da iluminação, bem como desmoronamento. São situações que podem colocar a vida do trabalhador indiretamente aí, em risco. Ou seja, são situações que não estão literalmente ligadas à atividade de eletricista, mas que interferem na nossa realidade e que pode nos acidentar. Daí a gente chama de situações de riscos que pode colocar a saúde ou a integridade do profissional ali a xeque, né? Então, condições indiretas. Destaco para vocês também que as condições das instalações em meio ambiente faz parte da seguridade do trabalhador. Essas condições dessas instalações, desse ambiente, podem impedir a realização de um serviço com segurança, galera. Claro, se eu tenho condições ali não favoráveis ao meu trabalho, observe aspectos impeditivos. Eu mostro para você distância de segurança. Pessoal, destaque para você.